dia, Boa tarde, boa noite. pesquisadores e desesperados. Eu sou Pedro Eu Laércio sou Marcelo Amorim e migrar de carreira é o constante conflito de esperar e perder tempo ou de esperar e se arrepender pelo resto da vida. e está começando agora mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast. Temos aqui um convidado conosco. Se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Cristiano Molo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que esse bate-papo aí seja bem legal. E vamos que vamos. Perfeito. Já está em casa, Cristiano, né? Tá em casa. Ele já pegou o projeto da gente no embrião, lá no início. Era por motivos de tempo, era para ser o primeiro da gente, né? Mas aconteceram Verdade. alguns conflitos e a gente teve que improvisar. Mas estamos aqui realizando nossa primeira entrevista, né? Fora a nossa entrevista com a Helena, que foi maravilhosa. Em breve vocês ouvirão. E daqui pra frente é só Sucesso. sucesso. Um breve agradecimento à Estado Santa Cruz pelo ambiente, novamente pelo LPG, nosso espaço aqui. Agradecemos muito toda a solidariedade conosco. Um grande agradecimento ao Infostácio pela nossa divulgação, pelo nosso mais recente projeto concatenado, que é o Projet, da própria LPG. Em breve teremos uma entrevista com o professor Luiz sobre gestão, economia e administração, né? Um novo agradecimento para o NAD, que está com o nosso site aqui. Você está ouvindo a gente pelo NAD, pelo portal do NAD. Seja bem-vindo mais uma vez. E podemos começar, Marcelo. Vamos começar com aquela nossa pergunta icônica. Nossa pergunta icônica para os convidados. Cristiano Molo, nosso veterano, O cara da faculdade. formando o cara da faculdade, o Boa Pinta da Estácio Santa Cruz. Quem é você? Rapaz, eu acho que tu já respondeu aí, né? Eu posso fugir dessa pergunta aí, porque essa é uma pergunta filosófica, né? Uma pergunta filosófica. Mas, além de tudo isso que você falou, né? Algumas coisas aí eu concordo. Cara, o Cristiano é esse cara aqui que vocês estão vendo, um cara que gosta de pessoas, um cara que gosta de se envolver em projetos sociais, um cara que ama psicologia, um cara que ama a vida, que gosta de ajudar as pessoas. E é isso, esse é o Cristiano aí. Difícil essa pergunta, viu? E quando você começou a ser cristiano? Quando você notou que você conseguia se definir em palavras? Olha, eu acho que até agora eu não me defini em palavras, né? Porque é mais fácil os outros falarem de mim, né? Então, tipo, quem sou eu? Responde aí. Bom, eu acho que eu sou. Sei que eu falei. A gente vai se conhecendo também com o passar do tempo. Né? Isso. Estamos sempre evoluindo. Os ouvintes vão ouvindo e vão descobrindo quem é o Cristiano. Ó, essa foi uma resposta boa. Sim. Surpreendente. Conta pra gente um pouco da tua trajetória aqui dentro da Estácio, como foi a experiência, como foi chegar aqui e o... Ai, caraca. Eu vou voltar. Conta pra gente um pouco como foi a tua trajetória aqui na Estácio, como foi chegar aqui e a experiência que você pode passar pra gente já no final do período. Olha, chegar até aqui foi um processo muito, digamos assim, grande e um processo também um pouco complicado. Eu passei por algumas questões pessoais, como todo mundo, né? Algumas situações bem difíceis na vida. E foi aí que eu descobri a psicologia. E aí eu descobri a psicologia, fui fazer terapia. O meu psicólogo era um cara que é minha referência até hoje. E dentro do consultório dele eu falei, cara, é isso. Eu quero ser psicólogo. E aí ele Maneiro. super me incentivou, enfim. A história resumida é essa, né? Mas tudo começou com um encontro com uma pessoa lá em Minas, psicóloga Tetiane. Ela foi a primeira a me apresentar a psicologia. Em um encontro que a gente teve, a Tatiana é minha amiga de infância, e nesse encontro eu perguntei para ela o que ela fazia da vida, ela disse que ela era psicóloga. E aí a gente se encontrou, a gente trocou muitas informações e eu aprendi bastante com ela. E dentro do processo de terapia e junto com a Tatiane também, veio essa vontade aí de começar a cursar psicologia. E foi assim que eu vim parar aqui. Sobre a dica que você falou, né? Sim. Eu acho que é muito importante a gente descobrir aquilo que a gente ama. Quando a gente descobre aquilo que a gente ama, a gente nunca estuda e a gente nunca trabalha. Parece que tudo é diversão. Então, eu falo isso porque muitas das vezes a gente procura uma carreira que dá dinheiro, uma carreira que
dar isso ou daquilo, que a gente, claro, vive no mundo capitalista, mas eu acho que o principal é fazer aquilo que a gente ama, que aí dá frutos, e aí dá dinheiro também, obviamente, Consequência, né? como consequência, mas eu acho que descobrir aquilo que você ama é o primeiro ponto para você descobrir ali a sua carreira. Nós temos Perfeito. duas visões aqui no podcast, onde eu sou a pessoa mais voltada à cultura, à sociedade, no sentido de estudar antropologia. Eu não me ligo muito na parte monetária econômica, né? Porque não é nem uma questão de gosto pessoal, é uma questão de cultura. Eu não sou de uma cultura capitalista, né? E o Marcelo já tem uma visão mais empreendedorista, Sim, mais gestão, mais moderação de hábitos e, consequentemente, mais monetária também, né? sim. Então sempre tem esse contraponto aqui no podcast que é interessante. E tu é mineiro? Sim, eu sou mineiro, vim Mas, para o Rio de Janeiro com 17 anos ah, e tô aqui até hoje. Vim para servir aeronáutica, era meu sonho. Cara, vocês pegaram de surpresa, vocês estão Cacete. indo lá no início da minha vida, né? Não, Essas são, é, sem sotaque nenhum. ele tem Não, sotaque do sul. então, eu não tenho sotaque porque eu tô mais no Rio do que em Minas. Eu vim pra cá com 17 anos, né? Em 1996, Seis ouvintes, não façam as contas. ouvintes. Mas, enfim, então eu tenho mais tempo de Rio de Janeiro do que em Minas. Mas quando eu vou pra Minas, eu volto com sotaque pesadíssimo. Se eu for pra lá e voltar, aí tu vai ver, tu vai, caramba, Cristiano, tu não fala assim. Tu vai ver já é uma coisa de carioca. O É, tu eu usado de uma maneira misturo. muito errônea que a gente usa, o carioca, né? É verdade. Eu adoro regionalismo porque tem uma família mineira também, né? De BH, versão de lá. Vem do centro. E, pô, é muito legal você entrar em contato com essa origem. E antigamente você ressignifica muita coisa, né? Palavra a qual é super importante, né? Ressignificação. O que é psicologia se não a ressignificar a própria essência? Tanto sua quanto de quem você está propondo a oferecer o serviço, né? E, gente, eu sei que dessa vez a gente está trazendo outra pessoa de psicologia novamente. Teremos pessoas mais variadas, mas assim, a função aqui é exemplificar a vivência de cada um, né? E temos a disponibilidade aqui do Cristiano e tivemos a Helena de terapia. Se alguém surtir algum interesse, nos contacte. Estaremos sempre de portas abertas, vocês sabem onde nos encontrar. Então, voltando, Cristiano. Aeronáutica, cara, muito diferente da trajetória até aqui, porque eu conheço um pouquinho dela, né? Sim, sim. Eu servi aeronáutica durante 4 anos, fui militar, servi ali no Campo dos Afonsos. Era o meu sonho desde criança. O meu tio era da aeronáutica e eu sempre quis ser militar. Aos 17 anos, mais ou menos, eu fui para Brasília, bati lá no Ministério da Marinha, disse eu quero servir. Eles falaram não tem vaga, eu quero servir, não tem vaga. Eu falei, mas eu quero. Eu vim de Minas para servir. A menina falou, tá bom, eu vou ver se eu consigo uma vaga aqui para você. E aí falei pro meu tio que eu estava tentando entrar na Marinha em Brasília. Meu tio falou, não, você vai servir aqui, porque como eu moro em cidade pequena não tem as Forças Armadas, só tem o tiro de guerra, que é um destacamento bem pequeno. Eu queria servir as Forças Armadas. Sim. E aí meu tio, né, entrou em contato com os conhecidos dele aqui, viu como é que fazia para eu servir e eu fui militar durante 4 anos. Depois desses 4 anos eu comecei a trabalhar com telecomunicações e aí a minha carreira, eu costumo dizer que a minha carreira me levou para a tecnologia. Eu comecei a trabalhar com isso, fui aproveitando as oportunidades e a vida foi me levando até o dia que eu descobri a psicologia. Aí essa foi a minha escolha. Eu falei, essa aqui eu quero. Então, a sua jornada pelo TI, você teve alguma paixão pelo TI? Porque eu também sou da área de TI, né? E uma das coisas que eu mais me apaixonei, eu sinto que me levaram para a psicologia atualmente, foi software livre, né? Para quem não está muito inteirado no que é, pode definir, mais ou menos? É, Software livre é qualquer tipo de software que você não tem restrições de licença para pagar. É uma coisa comunitária. Um dos softwares livres mais importantes e mais notórios da comunidade de tecnologia é o Ubuntu, que é um sistema Linux que substitui em alguns casos o Windows, né? Alguns servidores são em Linux Ubuntu, né? E o nome Ubuntu já é um nome de origem iorubá, se eu não me engano, ou sul-africana, sobre um por todos, todos por um. Não tem uma tradução exata. Somos nós por nós. E mãos dadas. O símbolo do Ubuntu ele respira muito essa sociedade, essa cultura. E desde então eu dediquei meu campo de estudo no TI para esse tipo de coisa. Softwares livres, acesso, né? E tem algum tema assim? Pra ti? Olha, minha paixão em TI
É da aula. Oh, Com certeza dá aula, já dou aula, deve ter mais de 10 anos, ainda dou aula. Então, eu acho que, de certa forma, tem ali a psicologia. Uma vez eu encontrei um aluno que ele disse assim para mim: Tu se lembra quando tu era meu professor e eu me separei, tu ficou me ajudando? Eu falei assim: Não. Naquele momento eu olhei para trás e falei assim: Cara, eu sempre tive ali um sangue de psicólogo e Sempre eu não sabia. puxado pra psicologia. Sempre, então acho que eu me encontrei mesmo, mas assim, na área da TI mesmo, já trabalhei em diversas áreas, diversas empresas, e aí já dei aula também em faculdades. Acho que a minha paixão em TI é ensinar mesmo, é tá ajudando mesmo. legal. Nós temos até, no início que a gente se conheceu pelo NAD, né? Em breve entraremos nesse assunto. Quando a gente se conheceu, a gente tem um contato em comum, que é a Aline Rosa, né? Sim, Thaís e a Aline Rosa, ó, um beijo pra vocês, que eu vou mandar esse podcast pra vocês com certeza. E ela mesmo disse, né, que a gente tinha essa coisa em comum de sempre ter um lado mais psicólogo, né? A questão de projeto, né? A questão de juntar as pessoas e fazer uma diferença, né? Psicologicamente falando, socialmente falando, né? E TI é uma área muito comumente distanciada da psicologia, né? E ela sempre é trazida mais à tona quando você analisa coisas óbvias, por exemplo, ética na sociedade com inteligência artificial, bots e coisas do tipo, né? É, Mas também tem outros casos. Por exemplo, como é interagir esse lado humano da psicologia nesse mundo de exatas? Como você hoje em dia, um formando psicólogo, falaria isso? olha, como a gente já sabe, a psicologia está em todos os lugares, né? Com certeza vai estar dentro da tecnologia também. Se a gente analisar as próprias redes sociais, elas funcionam baseados naquilo que a psicologia conhece como esquema de reforçamento, né? Reforço Sim, positivo. Sim. Então, eu acho que a tecnologia se alinha muito a isso e, inclusive, os nossos smartphones foram feitos para nos viciar. Então, existe toda uma tecnologia aí por trás, existe toda uma psicologia aí por trás, existe todo um esquema de reforçamento aí, e eu acho que essas duas áreas, com certeza, elas estão juntas, né? Psicologia tá em todo lugar, não tem como. você falou sobre reforço, né? É uma corrente teórica dentro da psicologia. Você pode explicar um pouco melhor? Sim, sim, a questão do reforço, né? Eu falei assim, sem querer aprofundar, mas a questão do reforço é quando você reforça o comportamento de alguém, né? Hum, Traduzindo aí para o público leigo, é quando você posta uma foto, por exemplo, e você ganha uma quantidade de curtidas. sim. Então, essas curtidas reforçam o seu comportamento de postar. E aí, se você está recebendo curtidas, você posta de novo e cada vez posta mais, cada vez posta mais, e assim sucessivamente. Do contrário, se você não recebe nenhuma curtida, significa que aquela sua ação não foi bem aceita. E aí você talvez não poste. Então seria mais ou menos isso. Então, pode-se dizer que a psicologia funciona também como BI, né? Business Intelligence. Você vê a análise de dados e verifica com base em pesquisa participativa qual o melhor conjunto de artefatos que você vai usar para uma melhor postagem, melhor engajamento, né? Sim, sim. Interessante. Marcelo, você que está pensando muito em gestão, tu já tangiu já o BI em algum momento? E aí, não. Business Intelligence. Não. Esse mercado, toda essa Tô muito por fora ciência, desse né? termo. É toda essa ciência que traz essa questão analítica dos dados, né? E como você consegue aproveitar isso de forma como pesquisa. Esse foi um exemplo clássico do BI. Eu vi um exemplo desse num livro. No caso, era de uma loja tipo Amigão, Uhum. onde tinha esses analistas, eles pegavam. Eles Loja de conseguiam varejo, né? descobrir qual mulher estava grávida no segundo ou terceiro mês pelas coisas que ela comprava. Isso é BI. Isso é BI. Aí eles usavam psicólogos também para montar estratégias para essas mulheres comprarem nessas lojas durante 5, 6 anos. Se a gente sabe o momento que você está mais propício a fazer uma compra, fica muito mais fácil de te vender. Então, a tecnologia está aí, junto com a psicologia, para poder analisar tudo aquilo que você faz, todo o seu comportamento. E aí, se eu consigo prever o seu comportamento, eu consigo prever quando você está mais propenso a fazer uma compra e é a hora de eu te fazer uma oferta. Detalhe, olha a estratégia que eles usaram. Eles não podiam simplesmente mandar, nesse livro, nessa loja, eles mandavam pelo correio.
Eles não podiam mandar pelo correio cupom de desconto para carrinho de criança, porque às vezes o pai da menina não sabia. E eles não podiam demonstrar que são muito Hum, invasivos, tem que ser bem sutis. Então, eles começavam a mandar, tipo, uma máquina de cortar grama. Aí do lado, um pacote de fralda, uma roupinha de criança. Bem, coisas bem sutis que aprendendo aquela pessoa naquela loja. Eles conseguiam fidelizar os clientes por 10 anos. É, Vendiam muito, muito, existe muito. muita coisa sutil que a gente não percebe. Por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol, você vê lá a propaganda Coca-Cola, tu deve pensar assim, putz, que coisa mais idiota. Eu não vou ter vontade de tomar uma Coca-Cola só porque eu vi aquela plaquinha ali. A grande questão é que você está assistindo futebol, você vê a placa, depois você vê a placa atrás do ônibus, depois você vê um outdoor, depois você vê alguma coisa. Isso é tudo um processo de aprendizado. Então você vai ali aprendendo sobre a marca Coca-Cola, vai aprendendo, aprendendo. E aí, meu amigo, na hora que você tiver sede, o que que você acha que você vai beber? O que que foi que você aprendeu? é um processo cognitivo, né? Qual Você foi o tem uma maior estímulo que aprendizagem. você teve? Aí a aprendizagem conversa muito com a linguagem, que é a assimilação de signos e sinais, símbolos. Aí você atribui um pensamento. E aí você já tem 3, 4, 5 cognições voltadas para a Coca-Cola, né? Quando vejo já tá bebendo. É. Exatamente. E muitas das vezes também pode ser que esteja bebendo sem vontade, né? Esses dias para trás eu estava numa palestra e a gente tocou no assunto de desejo. E aí eu perguntei assim, mas esse desejo é de quem? O cara disse assim, o desejo é nosso. Eu falei, tem certeza? Hum, Porque tem um cara da psicologia aí que diz que o desejo do homem é o desejo do outro. Então você só tem um desejo de comprar um shampoo porque o marketing imputou em você que aquele shampoo vai te deixar mais bonito ou mais bonita. Sexta-feira é dia de quê? O que que é que a gente aprende? É dia da gente. O que as músicas falam? O que a mídia fala? E muitas das vezes a pessoa sai para beber, para encher a cara, às vezes o cara nem tá afim de beber, nem tá afim de fazer aquilo, mas a sociedade, o marketing o tempo inteiro tá nos ensinando e a gente acha que o desejo é nosso, às vezes até é, mas às vezes ele pode não ser. Você pensa que o desejo é teu, mas ele foi imputado em você. O exemplo da Coca-Cola. Tipo, meus pais em casa eles não conseguem comer uma pizza sem beber uma Coca-Cola. Pra eles não desce. Lanche tem que ser com refrigerante. cinema com pipoca. Falei, cara, Por que tem. cinema tem a ver com pipoca? Porque tem para comprar. Tem um Tipo, fator cultural, mas aí, você vai lá hoje, pensa, cinema e pipoca. Por que não? eles Porque sim. não conseguem comer um lanche e beber uma água. Não consegue. Eles não conseguem mesmo. É. Prefere comer sem beber nada do que comer bebendo água. Com certeza tem um aprendizado ali atrás. Porque se tu perguntar, tu foi sempre assim, às vezes na infância não. Então existe aí o processo de aprendizado e resumindo o que a gente está falando aqui é toda a tecnologia, a psicologia, tudo alinhado, tudo junto para poder extrair aí o que as pessoas desejam, né? Esse é o grande perigo. E o perigo maior não é esse, o perigo maior é que as pessoas, elas, na maioria das vezes, não conseguem perceber isso, não conseguem ter um senso crítico, né? Senso crítico é uma palavra super importante para esse E isso. momento. A professora Flaviane, por exemplo, aqui da Estácio, ela dizia em sala de aula que as pessoas não aprendem a ser críticas porque a escola que nós estudamos não nos ensinam a sermos críticos. Porque se a gente aprender a ser crítico, a gente critica o próprio sistema de ensino. É, Então a gente tem uma educação bancária, onde as pessoas depositam na gente o conhecimento, e ai de você se você falar algo diferente. Se a gente perguntar, por exemplo, aos ouvintes quem descobriu o Brasil, a resposta vai ser rápida. Mas existem outras respostas aí. Então, a escola é um lugar contraditório. eu acho que a tendência é dar resposta resumitiva. Então, quem descobriu o Brasil é um nome, mas um nome não define uma descoberta. Existe um movimento, que existe um contexto, que existe uma época, Sim, que existem pessoas, que existem, né? sem contar que existiu toda uma violência ali por trás, né? Eles não chegaram e pediram da licença para os índios e que a gente não leva isso em consideração. É, Tipo, nessa resposta, os índios não estão ali, né? Descobriu não tinha ninguém ali. Parece que o cara Exatamente. Mas aí chegou. eu te pergunto, se um aluno desse levanta a mão e fala assim, mas tia, os índios já não estavam aqui? O que que tu acha? Que a professora vai falar para ele assim, cara, parabéns, você criticou o que está escrito no livro, ou vai mandar ele calar a boca e vai mandar ele para a direção? e é importante salientar que na base da educação brasileira não é, vigente a inclusão de outros tipos de povos e raças. Então, assim,
Em locais mais clássicos de ensino, você tem essa contradição de uma pessoa sendo ensinada, ela sendo descendente, ascendente de povos originários, né? Sim, E como é que funciona isso, né? Como é que a gente pode recontar essa história de um modo mais coloquial? sim, Acho que a psicologia tem bastante importância na parte de educação, isso. Meu campo de pesquisa, eu gosto de tratar com educação, né? Vejo que você também gosta desse campo de pesquisa, né? É, e eu já tive contato com um psicopedagogo, como é que ele trabalhava, como é que ele via questões mais complexas dentro de uma instituição, coisas que ele podia falar, que não podia, e como ele interagia com pessoas que não se sentiam pertencentes àquele conhecimento. Chega um momento que você estuda aquilo e você fala, por que eu estou estudando isso? Se essa história, se esse movimento não me pertence. Como é que você inclui isso, né? Super exatamente. importante. Como é que você traz essas teorias para cá? Paulo Freire fala muito sobre isso, né? O grande educador. Como é que você traz a pedagogia da autonomia para aquela pessoa? Como é que você traz o universo dela para cá? O Augusto Boal fala também com o chefe do oprimido. São temas que eu gosto muito de trazer à tona quando se trata de educação, né? Sim. E por falar nesse campo de pesquisa, essa é a tua área de atuação, de pesquisa no caso, ou de atuação? Qual área você Então, se é, familiariza mais? a minha área com certeza é a área clínica, né? Uhum. Então, eu já faço hoje no meu estágio externo, já faço atendimento, então eu vou seguir nessa área. Na área de pesquisa, eu iniciei um projeto aqui na faculdade, nós criamos um grupo aqui com a coordenação do professor Dr. Wilson, e nós pesquisamos a qualidade da saúde mental dos estudantes que chegam aqui e não sabem se vão ter sucesso no mercado de trabalho. As mulheres muitas das vezes têm que ter dupla jornada, têm que estudar, e muitas das vezes têm que trabalhar e também têm que cuidar dos afazeres, cuidar de filho. Então, como anda a qualidade, saúde mental dos alunos, que muitas das vezes vem um futuro que é um pouco distante, demora 5 anos, e às vezes você tem que se virar para pagar uma faculdade sem saber se vai dar certo ou se não vai. Então a gente fez uma pesquisa baseada em suicídio, né? E essa pesquisa acabou que ela não foi concluída pelo grupo, porque infelizmente a gente teve o falecimento aí da nossa querida Iracema Batista, que fazia parte desse grupo, mas o nosso grupo acabou se desfazendo, mas essa pesquisa ainda ela está sendo feita pelo nosso nobre colega Ítalo e pelo nosso professor Wilson. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e foi uma experiência bem bacana. E o que você descobriu nessa pesquisa? Olha, a gente nós descobrimos que existem muitas questões, né, como eu falei, que influenciam na saúde mental dessas Sim. pessoas, né? Então, principalmente naqueles alunos que vêm muitas das vezes de uma, como é que eu posso dizer assim, que o Pedro estava falando, aquelas pessoas que muitas das vezes não estão ali naquele padrão, né? Muitas das vezes são aqueles grupos que sofrem preconceitos, aqueles grupos que são minoria, ou que às vezes nem são minorias, porque existem grupos que não são minorias, mas que eles também sofrem preconceitos, Sim. sofrem muito tipo de, né, seja o racismo, seja a homofobia, né, machismo. Então, muitas das vezes esses grupos, geralmente eles acabam se tornando um grupo um pouco mais vulnerável, visto a própria sociedade que a gente tem. Um dos nossos papéis dentro da psicologia é justamente esse, né? Tem uma coisa que eu aprendi bastante aqui dentro da faculdade, não gosto muito de política, mas aprendi que a psicologia ela é política. A gente precisa se posicionar quando a gente tem, por exemplo, um querendo ser melhor do que o outro, um fazendo preconceito, enfim, onde a gente tem grupos de minoria que sofrem com preconceito, que sofrem muitas questões aí da sociedade, e a gente precisa de mudar isso, porque afinal de contas somos todos seres humanos, né? Sim. E esse grupo, que no caso seria a minoria, eles tinham uma perspectiva menor, tinha menos esperança de Na algo realidade, melhoraria. existe um índice, né, que tem na nossa pesquisa e em outras pesquisas também. Esses grupos, geralmente, eles têm ali uma saúde mental
digamos assim, que pode ser um pouco mais prejudicada, né? A mulher, por exemplo, se a gente analisar a questão da mulher, a mulher ela sofre várias questões. Tem a questão do machismo, tem a questão da dupla jornada, tem várias questões. Então, se a gente não combate aí o machismo, se a gente não entende que o homem precisa de apoiar a mulher, desconstruir aquele negócio que o homem é forte, que a mulher é frágil, o homem vai trabalhar e a mulher é dona de casa, é preciso de construir esses tabus que hoje ainda foram construídos em algum momento da sua história cultural, mas até hoje eles existem. Então a gente precisa desconstruir essas coisas e entender que a gente tem que parar né, é, muitas das vezes é assédio, é um monte de coisa que a mulher sofre, né? Temos aqui uma mulher aqui nos ouvindo. É isso? Tá fazendo sentido? Para vocês que Perfeito. não estão vendo, é a Bibia. Bibia que fez a introdução do podcast passado. Ela é nossa equipe Protagon. E sempre tá aqui nos ajudando, pedindo pra gente sempre chegar perto do microfone quando possível. Cuidando das mídias sociais. E no futuro, quem sabe uma live, assim, né? Trabalhar com a gente, né? Uhum. Ela falou um talvez, gente. Bom sinal, bom sinal. Até vamos se ressaltar sobre a política. Política é diferente de política partidária. E quando a gente fala política, a tendência é tratar política partidária. Não é isso sobre política, né? Você elucidou muito bem falando sobre direitos e sociedade. E política, você ser político, psicólogos devem ser políticos no sentido de ser assertivos no posicionamento que eles defendem. Porque a psicologia é algo muito difícil de ser lidada quando bem estudada. Uma forte corrente psicológica pode defender ideias inimagináveis. E isso fica na imaginação, que são correntes e ideias muito favoráveis para os seres humanos ou não. Então, ser político é ser um cidadão, é ser um profissional. Então, quando se trata de política, não imaginem um partido, não Sim, imaginem uma ideologia proposta por terceiros, mas é você ter o senso crítico, a união disso que você falou, do senso crítico, junto com a posição assertiva de conteúdo, sim. né? É super importante isso, trazer extensão para pensamento e projeto, né? E esse projeto é um projeto de extensão, né? Complemento. Para ti, qual a importância desse complemento, dessa extensão de projetos na faculdade? Olha, isso é super importante porque o psicólogo, como qualquer outro profissional, ele não se forma, digamos assim, ele não se transforma um profissional, melhor dizendo, quando ele pega o diploma. Então, se você pegar, por exemplo, qualquer enlatado, vai estar lá a data de validade, 31 de dezembro de 2022, por exemplo. Então, não significa que as bactérias, quando ficar faltando 5 minutos ou 5 segundos, elas vão ficar contando. 5, 4. Aí ela, pronto, está na hora, vamos invadir. E aquele alimento não está mais dentro da validade. Então, existe ali um termo. O que acontece é que aquele produto ele vai se estragando ou não de acordo com o tempo. Então, o psicólogo profissional ele se constrói. Não é tipo quando ele vai pegar o diploma também, 5, 4, 3, 2, 1, pronto, virei profissional. Não. Existe toda uma construção. E qualquer projeto de extensão, seja pesquisa dentro da faculdade, seja qualquer tipo de troca entre estudantes, seja qualquer tipo de estudo que a gente faz aqui dentro, que a gente, acho que a gente tem bastante projetos que a gente faz aqui dentro, isso ajuda para que esse profissional se construa ao longo do tempo. Então, desde quando a gente chega na faculdade, as pessoas dizem: você é psicólogo em formação. Aí é isso. Ou engenheiro em formação, ou advogado em formação. De certa forma, a gente já tem algum conhecimento e a gente vai se desenvolvendo e a gente vai se desenvolvendo até o momento da nossa formatura. Então, é uma construção que esses projetos contribuem para que essa construção seja uma construção sólida, para que você tenha aquela base e consiga ser um profissional de melhor qualidade no mercado. Coincidência esse tema, porque tá aqui o dia 1º de novembro. Sonhei com isso. No sonho, era um tema bem específico de alguém palestrando. O tema era assim: não espere para se tornar um psicólogo quando você terminar a faculdade. E falava sobre isso, sobre você assumir essa postura desde já, para você
quando pegar o diploma, você já ter esse caráter de psicólogo. Que Eu tenho você a não vai convicção. aprender depois que o diploma vem na tua mão, pronto, agora eu mudo. Sim. Eu gosto de pensar que projeto de extensão é você ter uma manutenção profissional, um projeto de manutenção profissional. Você está mantendo a sua função de estudioso, pesquisador, né? De cientista. Acho que ser psicólogo é ser cientista, Sim. né? É trabalhar com dados, trabalhar com posturas, processos, entender e errar aqui, não errar Sim. fora daqui. E errar acompanhado, porque quando você erra aqui, seu professor vai te corrigir, Isso, né? correto. É se permitir, né? Uhum. Eu gosto de uma frase que um dos filósofos dizem que é só sei que nada sei. Então, quando você entende isso, então permita-se. E na psicologia a gente tem que permitir o não saber. Porque por mais que você seja doutor, por mais que você seja sei lá o quê, vai sempre sentar alguém na tua frente que tu não sabe nada a respeito dele. Eu me lembro da minha primeira paciente, era uma mulher e me trouxe uma demanda de baixa estima. Como é que eu, um homem, ajudo essa paciente a ter uma melhor qualidade de vida e aumentar essa autoestima do paciente se eu não entendo nada sobre baixa estima feminina ou autoestima feminina? Então, me permitir não saber, e você conversa com mulheres, com amigas, vê o que a ciência diz a respeito sobre isso, vai atrás de psicólogas, né, que têm experiência com isso, vai atrás de seus professores, vai atrás do seu orientador, faz supervisão, e hoje em dia eu consigo trabalhar isso tranquilamente no consultório. Então, é tranquilo se permitir não saber, porque a gente acho que não vai saber tudo nunca. Acho não, tenho certeza. Já complementando esse ponto, o que você tem a dizer sobre rede social? Porque, como a gente falou, um psicólogo, ele tem que, no decorrer da formação, ele já tem que ter esse caráter de psicólogo. Eu acredito também que na rede social tem que ser mostrado isso. Porque as pessoas não vão passar a acreditar em você, porque depois de 5 anos você só postou no foto em festa, bebendo, zoando. Você se formou e agora você muda lá. Bota um jaleco, fala, sou psicólogo, vem se atender comigo. É importante também a gente entender que aquele psicólogo, ele também é um ser humano. Então não é porque ele é psicólogo que ele não possa fazer essas postagens. O Sim. que eu acredito que não seja muito legal seria ele fazer essas postagens em sua rede profissional. Então talvez criar dois perfis, um perfil perfis. profissional, um perfil pessoal, e aí no pessoal ele posta lá o que ele estiver fazendo, né? No E no profissional. profissional eu acho muito importante. E aí você falou uma coisa bem bacana. Comecem a fazer os seus movimentos, né? A se mostrar, a postar aquilo que você está aprendendo. Eu acho importante você já começar a construir isso que você falou da confiança. Porque tem credibilidade. Porque tem muitas pessoas que demoram 5 anos para se formar. Quando se forma, cria uma rede social e mais 5 anos para ter credibilidade. Conseguir cliente, conseguir Então tu notoriedade. já pode começar isso no primeiro dia. Então, assim, não vamos também desumanizar o psicólogo. Ele Sim. posta o que ele quiser nas redes sociais dele, mas seria talvez um pouco prudente, até baseado lá no que rege o nosso código de ética, que ele possa separar um pouco, passar um pouco de confiança, né? Eu acho bacana isso porque nós temos um órgão que regulamenta a gente, né? Como psicólogo formado, né? Tanto para você clinicar você precisa do CRP, né? O conselho. E é um hábito que a gente pode criar também de denúncia. O estatuto da psicologia, os artigos que falam sobre isso, são muito curtos, são fáceis de ler. Dá para se criar um grupo de estudo de dois ou três encontros que rege isso monitorado por um profissional, né? É fácil de entender. É um código de ética moral e ético, assim, por si só. E é importante a gente aprender a reconhecer alguns erros, algumas coisas, porque nosso aprendizado quanto a isso é um ambiente saudável que a gente está trabalhando também, Sim. né? E o interessante da psicologia é que você tem tantas áreas de trabalho diferentes, né? E quando você começa a se mostrar, você, você posta alguma coisa referente à tua área de pesquisa, você vai ver que a tua área é diferente completamente da minha. Nosso campo de pesquisa é diferente. E isso significa que tem uma maior diversidade. Logo, maior concorrência, logo
melhor qualidade de trabalho. Aonde eu não me sinto apto a falar sobre algo, eu vou entregar para uma outra pessoa da minha rede de contatos, que vem um dos pilares do mercado de trabalho, networking. Sim. É importante o que vocês estão comentando e só deixar claro aqui, né, já que vai ficar gravado e muitas pessoas estão ouvindo, a gente não está querendo dizer nessa transformação do psicólogo que ele no meio da faculdade ele tenha que atender, não. Exceto no estágio, né? A gente precisa de entender que existe um código de ética, que existem coisas que ele só pode formar quando ele tiver o registro profissional dele. Agora, o que o Pedro falou é interessante. Falar sobre uma pesquisa, veja bem, não é o Pedro que está falando, não é o Cristiano que está falando. Eu estou dizendo sempre fundamentado. Então, segundo Freud, segundo fulano de tal, olha, eu li uma pesquisa que essa pesquisa diz sobre isso, sobre aquilo. Então, toda vez que você traz uma informação que é fundamentada, ela é sempre válida. E aí você não precisa estar formado para isso. Aliás, você não precisa nem estar fazendo uma faculdade. Qualquer um pode ler um artigo, qualquer um pode debater isso nas redes sociais. Na verdade, essas redes sociais você também faz o que você quiser. Se a pessoa também quiser ser profissional também, que a gente falou, quiser postar as coisas pessoais dela, cada um é cada um. A gente não está aqui para julgar. Mas quando você traz algo embasado, eu me lembro quando a gente criou o grupo de pesquisa em suicídio, que a gente fazia muita live, sempre com o suporte do nosso coordenador, do professor Dr. Wilson. Então ele estava ali por trás, ele estava nos apoiando, e muitas pessoas diziam o seguinte: ah, mas há alunos de psicologia falando sobre suicídio. Ora, lá no CVV, se você ligar para o CVV, ninguém é psicólogo. E eles definitivamente salvam vidas. Não existe psicólogos lá no CVV. Existem pessoas que são voluntários de várias áreas que eles tiveram ali um conhecimento para poder fazer esse atendimento. Entende? Então, assim, a gente precisa de quebrar esse tabu, porque enquanto as pessoas, e às vezes até profissionais de saúde falam, olha, mas fulano não deveria falar sobre suicídio. E aí cada vez mais a gente não fala, e cada vez mais a gente tem o que a gente tem aí, ó. Índice de suicídio no nosso país crescendo cada vez mais. Então, sempre fundamentado, sempre baseado, sempre com psicólogo do teu lado, sempre com professor, sempre com orientador, mas você pode fazer o seu papel, inclusive em relação à escuta. Né? Que você já começa a desenvolver uma escuta. Às vezes você para ouvir alguém, só de você ouvir não precisa nem de se abrir a boca. A atenção é o ato mais nobre que se entrega a uma pessoa desconhecida ou conhecida. Ou um abraço. Aí eu te pergunto, precisa ser psicólogo para dar um abraço? Eu preciso ter registro para ouvir alguém? E no momento que você está ouvindo, você também está aprendendo. No momento que você está abraçando, você está ali, dando seu afeto. Você está afetando, você está sendo afetado. Então é isso. O profissional ele se constrói. E ele faz aquilo que é possível, sempre com orientação, sempre com suporte. E ele vai se desenvolvendo. É o momento de errar, é o momento de aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. E é o principal, se permitir não saber. Isso é bom porque é uma ideia, uma rotina legal para quem trabalha com saúde em geral. Fisioterapia, enfermagem, saúde mental, sabe? Você ouvir, você salva vidas. Só para elucidar, o que é o CVV, certinho, que você mencionou? Sim. CVV é o Centro de Valorização da Vida. Eles fazem atendimento emocional e suporte, né, nas questões de suicídio. Ele é um atendimento gratuito para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eles atendem através do número 188 e eles atendem também através de chat. Então, qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda é só entrar em contato. E é o que você falou, ouvir salva vidas. A própria campanha de Setembro Amarelo tem esse slogan que é falar a melhor solução. Só que esse Setembro Amarelo que foi criado, ele, na verdade, está enxugando gelo. Não sou eu que estou falando isso. São psicólogos da área da suicidologia e os próprios criadores da campanha Setembro Amarelo. Por quê? Se a gente fica nesse, falar a melhor solução, eu te pergunto, quando tu quer falar, tu tem alguém para te ouvir? Muitas das vezes tu não tem. Então a gente meio que está enxugando gelo. Então, para uma campanha eficiente, a gente precisa ensinar quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, sempre baseado no que a suicidologia, que é a ciência que estuda
né, o comportamento suicida, ela diz. Então, é isso. Então, muitas das vezes, ouvir, você salva a vida, porque a pessoa quer falar e não tem ninguém para ouvir. Você quer colocar pra fora, né? Sobre se mostrar na rede social, falar sobre certos assuntos. Tem um rapaz que ele estuda psicologia, ele tem TDAH e fala sobre esse transtorno. Muitas pessoas perguntam pra ele: "Ah, eu tenho esse sintoma, eu tenho TDAH". Ele sempre comenta: "Vá ao psiquiatra". Eu não sou psiquiatra, eu falo e dou dicas porque eu tenho TDAH e faço coisas que me ajudam e passo pra Sim, vocês, mas eu não sou psiquiatra. Para você saber, tem que ir no médico. Eles estão em psicologia e deixa isso bem claro. Ajuda muita gente, mas tudo profissional. Quando é para algo mais sério, ele recomenda para o psiquiatra, ele fala que ele não pode dar diagnóstico, ele não pode apontar quem tem, quem não tem. Bem consciente o Instagram dele. até porque a gente não pode dar diagnóstico assim com poucas informações. Seria bem. A gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre a patologização da vida, isso é uma questão. O próprio DSM ele é alvo de críticas, né? Porque ele é financiado pela indústria farmacêutica, ou seja, tudo aquilo que tem no DSM, o resultado é sempre farmacológico, Sim. não olhando para a origem do problema. Então, entre várias outras questões, então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez um amigo meu me perguntou, Cristiano, qual é a diferença de tristeza e depressão? Eu falei para ele, não sei. Lide com isso, uma pergunta cotidiana. Aí você vai falar para mim assim, pô, Cristiano, mas tu tá no 10º período de faculdade, tu não sabe disso? Cá entre nós eu sei. É óbvio que eu sei. Mas se eu digo para ele qual é a diferença entre tristeza e depressão, ele automaticamente se autodiagnostica. Ah, pô, então o que eu estou sentindo é depressão. E aí eu te pergunto, o que que ele faz com esse diagnóstico que ele se autodiagnosticou? Verdade. Então, o engraçado da psicologia é que é uma profissão que muitas das vezes não tem glamour. Se eu fosse um estudante de direito, qual é a lei tal? Ah, a lei tal, teu direito é esse, esse, esse. Ah, qual é a diferença entre tristeza e depressão? Cara, eu não sei. E às vezes o cara fala assim, pô, o Cristiano não sabe nada, né? Às vezes é tu sair como alguém que não sabe nada, mas tu tá sendo ético e responsável com a tua profissão. Porque qualquer informação que tu passe, o cara vai se autodiagnosticar e fica a pergunta: o que que ele faz com isso que eu acabei de dar para ele? Será que ele vai procurar ajuda? O que que ele faz com isso? Qual é a continuidade? Porque você sabe que é responsável por aquilo que você fala, não pelo que o outro vai entender, né? Exatamente. A psicologia é a ciência do depende, né? É, Depende, isso vai depender de tal coisa. É a cultura da subjetividade, né? A palavra que mais define para mim ressignificação e subjetividade. Porque eu não posso dizer nada perante ao que eu não sei sobre você. Eu não posso dizer sobre mim, né? Quem é Cristiano Molo, quem é Pedro S, quem é Marcelo Amorim, quem somos nós, senão nós mesmos? Senão um conjunto do que nós mostramos, do que nós somos e do que as pessoas percebem. tu podia ter falado isso no início que ia me ajudar a responder quem sou eu, hein? Caramba, hein? Ele gosta de dificultar as coisas. Eu gosto de dificultar isso, eu adoro a face das pessoas olhando pra mim. Eu não entendi o que eu faço agora. Não, tudo bem, minha cabeça quer vir. Cristiano, uma palavra que eu tirei do meu vocabulário sobre tudo que a gente está falando é isso é óbvio. O que é óbvio? Qual é o conceito de óbvio? Que é óbvio. O que é óbvio? Pra mim, É, essa aí também era daquelas que era pra pegar de surpresa. Eu acho é, que o que é óbvio é o que a gente nada sabe. Acho que é isso. e se eu sei que nada sei, o óbvio nunca é atingido, porque eu sempre estou em estado de óbvio. Então, o que é o óbvio? O que é óbvio? Rapaz, cara, filosofia aqui. Porque uma resposta tão objetiva que você dá para uma coisa simples, você não sabe acessar um QR Code. Só você virar o telefone, clicar no botão e acessar. É óbvio. Que é óbvio. Pra quem? Pra Em quem? quais circunstâncias isso é óbvio? Tem gente que não consegue fazer isso. Então, uma palavra que eu abomino a partir de agora, desde quando eu comecei a estudar antropologia, o que é óbvio? Se não uma invenção para dar uma resposta curta, né? Exatamente. E muito desses assuntos a gente trabalha com a verificação do NAD, por exemplo, né? Um, um tema que a gente fala bastante, uma pessoa que está aqui com a gente agora nesse podcast. Que é o NAD, Cristiano?
A pergunta de milhões. Cara, o NAD nada mais é do que um grupo de alunos de todos os cursos que foi criado aí dentro da Universidade de Santa Cruz e o objetivo é transformar a universidade em uma pluriversidade. Porque veja bem, dentro da universidade nós temos todo o conhecimento, mas o conhecimento ele não se fala. Por exemplo, transtornos alimentares, eles são estudados pelo pessoal da nutrição e são estudados pelo pessoal da psicologia também. Sim. Só que existem coisas específicas da psicologia e coisas específicas da nutrição. Então, por que não juntar alunos de psicologia com alunos de nutrição para que a gente possa interagir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver junto? Então, nada mais é do que um grupo que é de todos, um grupo que não tem dono, que não é de ninguém, um grupo que foi criado para que esses projetos de extensão, para que essa construção do profissional que a gente comentou aqui, ela de fato aconteça. Porque a universidade, ela disponibiliza muitos recursos, muitas ferramentas, mas a gente também tem que assumir o nosso protagonismo. A gente também pode chamar lá o fulaninho de engenharia, o fulaninho de tecnologia. A gente falou que tecnologia se alinha com psicologia, a nutrição se alinha, a fisioterapia se alinha. Se você conversar com algumas pessoas de fisioterapia, e com certeza elas vão falar melhor do que eu já ouvi fisioterapeutas falarem assim, cara, eu tenho um paciente que ele não melhora. Eu já fiz de tudo por ele, ele não melhora. Será que ele não tem um ganho secundário com aquela patologia que ele tem? Porque às vezes um transtorno, uma patologia, ela traz um ganho secundário, seja uma tensão da família, seja uma questão. Então, onde é que entra a psicologia aí junto com a fisioterapia? Talvez é entender, ouvir aquele sujeito para poder entender o que está acontecendo que não está contribuindo para a melhora daquele sujeito. Então, respondendo a sua pergunta, o NAD é isso, é um grupo de alunos que se juntou para transformar a universidade numa pluriversidade e criar oportunidades de aprendizado, criar oportunidades de prática, criar oportunidades de network, criar oportunidades de amizades, criar oportunidades de amores também, porque a gente junta todo mundo e quem sabe ali um também ali não conhece o outro e é isso. É juntar a faculdade para que a faculdade esteja mais próxima aí e a gente cresça como profissional. Eu achei bacana porque a, 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 a frase que me marcou muito, que a gente chegou nessa conclusão, foi: o projeto do NAD é você, que está ouvindo a gente. É você, Cristiano Moura, é você, Marcelo, sou eu, é o Eric que está editando, é a Bia que está com a gente aqui agora. São as pessoas que passam, funcionários, alunos, cursos, coordenadores. Né? O projeto do NAD é aquilo que você tem a agregar. Sim. E o que o NAD faz é facilitar isso para você. Dialogar, trabalhar, né? E por mais seja talvez uma despedida para ti, né? Fique sabendo que a gente está em vários planos. Que bom, fico muito feliz. Vai ficar na surpresa. Importante a gente falar também que o NAD não funciona sem o apoio da faculdade. Nesse exato momento aqui, nós estamos no ambiente da faculdade, né? Sim. Nós estamos aqui gastando recursos da faculdade, né? Tem todos os recursos que a gente precisa de luz, de energia, de internet. Então, o gestor aqui da faculdade sempre foi nosso parceiro, as coordenadoras sempre foram nossas parceiras, os coordenadores, os funcionários, e como você bem pontuou, o NAD é de todo mundo. E você que está ouvindo aí, venha para o NAD. Venha trazer seu projeto, venha interagir, venha fazer amigos, venha crescer profissionalmente, porque aqui é o seu lugar. Eu posso dizer que eu aprendi muito no tempo que eu fiquei com o NAD, no tempo que eu fiquei, porque hoje é o último dia de aula, então estou me despedindo da faculdade, estou me despedindo do NAD também, com muita alegria e também com muita tristeza, aprendi muito. Então, desde já queria agradecer a todo o NAD que a gente falou aqui, seja o funcionário, seja o gestor, seja todos os alunos que eu tive a oportunidade de trocar, que eu tive a oportunidade de aprender. Certamente, lá fora eu vou levar um pouquinho de cada um de vocês. Acredito também que todos aqui felizes pela tua conquista, né? Vai se formar. Também triste porque passamos pouco tempo com
com você, com você e a Débora também, que tá já na reta final para se formar aí. E passamos tão pouco tempo aqui, né? Poderíamos ter passado mais. Mas fico feliz e desde já te parabenizo pela tua conquista. Não me façam chorar, ainda bem que é só podcast, não tá filmando. Apesar de pegar o telefone pra filmar, mas vamos lá. Estamos Mas sem é, serviço. Então, julgando por esse tema de despedida, nunca é o fim de nada. Então, me formei, Cristiano. E agora? Agora é fechar um ciclo para que outro comece, né? E quando eu falo fechar ciclos, né? Quando eu falo de estar alegre e triste ao mesmo tempo, é porque a nossa vida ela é cercada de ciclos, que são os lutos também, né? As pessoas pensam que o luto é só quando uma pessoa morre. Na verdade, não. Qualquer fechamento de ciclo, qualquer perda, ela representa um luto também. A gente já nasce com o luto quando a gente perde o nosso ventre materno. Depois a gente perde o nosso corpo infantil, depois a gente perde a nossa infância, depois a gente perde os amiguinhos da escola, depois a gente perde, né, a nossa adolescência, perde os pais, perde familiares, perde amigos. Então, hoje eu encerro um ciclo, né? Espero que Um sentimento de completude, né? Já tô vendo uma lágrima já. Está quase conseguindo. é, é bem difícil porque aqui na faculdade eu fiz muitos amigos. Isso não vale não, gente. Então, assim, hoje, definitivamente hoje, porque hoje é o último dia de aula, eu encerro um ciclo aqui na faculdade, onde eu fiz muitos amigos, é, onde eu tive muito aprendizado, onde eu participei de vários projetos, né? Então, é um ciclo que se encerra, que precisa de ser encerrado para que outro comece. Então, não deixa de ser um luto, né? Mas espero não sumir, espero estar presente. Talvez eu não esteja tão presente, mas eu acho que essas amizades aqui a gente também leva para a vida. Então é isso. Me formei agora é encerrar esse ciclo, ficar um pouco triste, que é normal, aceitar, acolher todas essas emoções, todos esses pensamentos que passam na minha cabeça e me preparar para um novo ciclo que vem aí, né? Vem aí muita responsabilidade, vem um registro profissional, muita coisa me passa pela cabeça, é muita responsabilidade você atender um ser humano, é muita responsabilidade você estar ali com uma pessoa, né? Ajudando, dando suporte. E é isso. Vamos de ciclos em ciclos, essa é a vida. É o ciclo da vida acontecendo. Não há morte sem renascimento. Renascer é você ter certeza que a morte já foi passada, né? Platão já dizia que tudo aquilo que vive provém daquilo que já morreu. Então, quem não aceita a morte não aceita a vida, porque é, faz parte da vida a morte. Faz parte do novo ciclo encerrar um ciclo. já quero citar aqui também Cortella, e diz, tem Só uma tem parte da cara Bíblia que ele inteligente aqui, fala gente, meu Deus. que morrer é ser esquecido, né? Que o sentido da vida é o que deixamos, a memória que o outro Muito tem da bem. gente. E que você saiba que você plantou muitas sementes aqui na faculdade que eu, pelo menos, uma das primeiras pessoas que eu tive como referência, assim, foi você aqui dentro. Eu acredito que o Pedro também olhou assim, pô, Cristiano é um exemplo de aluno que muitos gostariam de ser. E acredito que vai ser um excelente profissional também. Vamos começar um podcast. Qual é o nosso convidado? Cristiano. Primeira Chama, pessoa. chama, 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 chama ele, chama ele, chama ele. Prazer imenso, eu fiquei super feliz com esse convite de vocês. Preciso dizer aqui que eu também admiro muito vocês. Eu também acredito muito que vocês serão excelentes profissionais, porque vocês estão trilhando o caminho de vocês. Eu digo que se vocês de alguma forma vocês olham para mim de uma forma diferente, eu posso dizer para vocês que eu tive sorte, porque eu encontrei profissionais para que eu possa me inspirar. São os psicólogos que hoje eu tenho contato, são os psicólogos que hoje são meus amigos. Então, fico feliz de alguma forma estar contribuindo de alguma forma para a formação de vocês
E vou continuar sempre à disposição aí, sempre que vocês precisarem. Vamos juntos. Admiro muito vocês também, acho que vocês vão voar muito. E precisamos, principalmente, voarmos juntos. Precisamos voar juntos. Porque tem muitas pessoas que acham que a gente precisa ter concorrência, né? Eu acho que eu deixei isso bem claro aqui, quando tudo porque eu sabia, né? Eu sempre quis compartilhar. Não só eu, o Pedro, vocês também estão querendo compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente divulga psicologia, mais a gente alcança pessoas. E não é sobre quem alcançou, quem ajudou, é sobre aquela pessoa ser ajudada. Eu acho que isso é que é o mais importante. E a gente consegue ajudar muito mais pessoas quando a gente está unido, quando a gente está junto. Mercado tem para todo mundo. A saúde mental, principalmente depois da pandemia, eu não preciso de dados científicos para dizer que está ruim. Outro dia eu fui cortar o cabelo e o cara tava falando que depressão era frescura. E eu tô ali quieto, eu tô quieto, eu tô quieto. Quando ele falou pela 10ª vez que depressão é frescura, eu tive que me posicionar e dizer, olha, eu sou estudante de psicologia e não é assim que funciona. Depois que eu falei isso pra ele, cara, toda vez que eu corto cabelo, ele tem que cortar meu cabelo em 3 horas. Tô quase trocando de barbeiro porque eu tô com pressa e ele precisa desabafar. E ele fala pra mim assim: tu é o único que me ouve. Então, assim, aonde você fala que tu é estudante ou que tu é psicólogo, as pessoas param ali e elas têm suas questões. Então, quanto mais a gente trabalhar junto, mais a gente vai conseguir atingir essas pessoas. Então, que a gente troque conhecimentos, que a gente troque informações e que a gente se ajude. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Nós, como profissionais, e as pessoas que vão ser alcançadas pelo nosso conhecimento. Então, até para encerrar, né? A grande questão da pergunta inicial sobre migrar de carreira não é sobre esperar ou não esperar você fazer algo. É sobre você fazer e ser gratificado por isso. Exatamente. Emocionalmente, financeiramente, criativamente, desafios. Então, migrar de carreira, pelo seu relato e pela minha percepção, diz que é ressignificar a própria jornada de vida, de ciclo de ciclo. E é uma questão de escolha. Eu me lembro quando eu estava com a psicóloga Tatiane, que eu comentei no início do podcast, eu disse assim para ela, mas se eu começar a faculdade aos 40, eu vou terminar aos 45. E ela disse para mim, tu vai chegar aos 45 de qualquer forma, sendo psicólogo ou não. E hoje eu tô chegando aos 45, tá próximo do meu aniversário, psicólogo, me formando. Então foi uma escolha que eu fiz, né? E toda escolha também traz uma consequência, né? Então é preciso pensar nas escolhas, fazer escolhas de maneira pensada, voltar atrás se fizer uma escolha errada e escolher ser feliz, escolher uma carreira que você ama e escolher algo que te dê sentido. Em busca de sentido, Em Victor busca de Frankl. sentido. Tá aí o cara aí que sabe tudo aí do humanismo. É isso. Perfeito. Cristiano, obrigado pela sua presença aqui. Ótimo convidado. Foi uma honra. Foi uma honra, né? Ó, palestrona hoje, hein? A honra foi minha. Vocês fizeram eu chorar, mas tá valendo. Mais uma meta. E hoje não teve o sininho da neurociência, né? Não, não. Hoje eu tô só de apreciador, cara. Hoje você citou Cortella. Não tá de apreciador, você citou Cortella. Hoje aqui eu só Cara, isso aqui, o tô papo como foi bebê. filosófico, hein? Foi muito bom. Gostei muito de Foi. participar. E a prova que a gente só tá tomando café. Soca, por enquanto. Gente, obrigado pela presença de todos os ouvintes. Né? E todos aqueles que já demonstraram nesse episódio, até aqui, estarem acompanhando e comentando conosco. Né? Um beijo para todos vocês. Espero que temos conseguido agregar alguma coisa na vida de vocês, que vocês possam tirar algo proveitoso desse podcast. Até mais. Valeu, galera. Valeu!